Salve nação! Estamos na final, galera! Comemora! Vamos ver agora a entrevista coletiva do Felipe Luiz após essa grande vitória para cima do Pirâmides. Galera, deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui se você é flamenguista e ative o sininho. Bora lá! Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória, pela classificação. Felipe, o Flamengo vai conseguir algo muito raro para um clube brasileiro sul-americano, que é na mesma temporada, no mesmo ano, enfrentar três grandes do futebol europeu, né? Porque enfrentou Chelsea, Bayern de Munique, agora tem o Paris Saint-Germain pela frente. Que tipo de experiência entre erros e acertos, enfim, de tudo que foi vivenciado lá no Mundial de Clubes, pode ser trazido para essa partida da próxima quarta-feira que vai decidir o Mundial? Obrigado. Bom, primeiro que é um privilégio, né? Estar disputando mais uma final com o Flamengo. Vamos ter essa oportunidade, uma final de Mundial. É muito difícil conseguir esse feito, temos que valorizar o esforço que esses jogadores estão fazendo nessa temporada. São 75 jogos, se eu não me engano, na quarta-feira vai ser o jogo número 76. E são muitos minutos, um esforço muito grande dos meus jogadores, e eles estão fazendo uma temporada esplêndida. Vocês podem perceber que a fome e a ambição deles não acaba. Depois, sobre cada experiência, cada aprendizado, eu acho que cada jogo tem uma história diferente, serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, a bola, tudo era diferente do que é hoje. Nós vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Felipe, Vini Pereira do canal Gold, primeiramente parabéns por mais um título na temporada. A gente vem vendo ao longo de toda a temporada o Flamengo desempenhando muito bem, tendo muito sucesso na bola parada, e queria que você comentasse sobre esse sucesso e o papel do Rodrigo Caio para esse sucesso ao longo de toda a temporada. Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele sempre demonstrou, mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi uma fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas, e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar mérito para os que estão dentro do campo. Felipe, aqui. Boa noite. Aqui. Felipe, durante a Copa do Mundo de Clubes, havia a possibilidade do Flamengo enfrentar o Atlético de Madrid, e você disse que se você enfrentasse o Simeone seria bom porque você conhecia ele como técnico e ele não te conhecia como técnico ainda. Você vai enfrentar o Luiz Henrique, o treinador ao qual você já jogou contra várias vezes, você tem uma noção mais ou menos de como ele é como técnico. Você acha que isso pode facilitar na sua leitura do jogo do PSG? Você acha que isso de alguma forma pode te ajudar a montar a equipe para quarta-feira? Obrigado. Bom, não acredito. Acho que o Luiz Henrique dispensa comentários. Ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa, esse time que ele montou. É um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes, e eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje, desse lado, é verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão é difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu, ele tem que ser muito diferente, e hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. O Mário da Litoral News. Você vai para o último jogo da temporada contra o Paris Saint-Germain, e o Luiz Henrique já tinha dado aquela declaração de não querer pegar o Flamengo, você comentou sobre isso na coletiva de ontem. E hoje ele colocou um time alternativo em campo. O jogo terminou agora, o PSG venceu, mas com um time alternativo. Você acredita que pela imagem que o Flamengo deixou no meio do ano, pela baita temporada que o Flamengo fez,
e que pode ser coroada com o título mundial. Dá para dizer que o PSG tem temor em enfrentar o Flamengo? Claro que eles são os favoritos. Você é muito bem visto na Europa, né? O seu nome é muito bem visto na Europa. Você acha que por conta desses elementos, o lado de lá vem com temor para esse jogo? Vem jogar uma final da mesma forma que nós, e obviamente que eles iam descansar alguns jogadores para jogar a final da Copa do Mundo de Clubes. Não esperávamos outra coisa. Aliás, até hoje, nenhuma equipe jogou a final da Copa do Mundo de Clubes com time reserva. Todo mundo quer ganhar essa competição porque é muito importante. Tem o mesmo valor da Champions League? Não tem o mesmo valor da Champions League, mas ela tem valor. E todos os clubes que estão aqui vêm para ganhar, porque, aliás, ainda fazer seu time ser campeão mundial é fazer história. Para o Paris e para o Flamengo. Felipe, aqui na sua direita, na primeira fileira. Sim. Boa noite, Gabriel Órfão, da revista Placar. Felipe, hoje o seu time conseguiu sair de campo sem sofrer gols, e com gols de 2 zagueiros. Eu queria que você falasse sobre a sua defesa. Como é que você está enxergando a sua defesa, mesmo com gol sofrido no último jogo? O Flamengo tem uma média muito baixa de gols sofridos nesse ano e uma média até relativamente alta de gols marcados por defensores, seja zagueiros ou laterais. Como é que você está enxergando aí a questão da sua defesa nesse ano de 2025 do Flamengo? Obrigado. Bom, o resultado do jogo de hoje não me engana, porque não tomamos gols, mas poderíamos ter tomado. Eles tiveram chances, chegaram na cara do gol, o Rossi fez uma defesa, no segundo tempo tiveram outra chance. Então nem tudo é perfeito porque não tomamos gols. Eu acho que esse é o primeiro passo em melhorar. Saber que foi 2-0, mas que poderia não ter sido. Mas o que eu vejo que a defesa é muito sólida porque os 10 jogadores de campo defendem. E os que mais correm são os jogadores da frente. E isso facilita muito o trabalho da nossa defesa, além de ser uma defesa de altíssimo nível, que mesmo quando o adversário consegue romper nossa pressão, consegue enfrentar, a última linha sustenta muita coisa. E por isso esses números tão expressivos, né, na nossa fase defensiva, mas que existem coisas que corrigem. Sou eu aqui, Felipe, Letícia. Na coletiva antes do jogo, você falou um pouco sobre o tempo de recuperação, que seria pouco, chegou a citar também até a idade dos atletas, né, que o Flamengo tem um elenco com jogadores de mais de 30 anos. Queria saber um pouco, em cima disso, a sua decisão da escalação. Você faz 3 mudanças na escalação em relação ao último jogo, e tem um nome que é o Alexandro, que passou pela temporada com alguns controle de carga, e talvez fosse um nome que a gente teve uma atenção em relação a isso. Como foi essa sua conversa de sexta para sábado para você decidir o time, a escalação? Teve também uma questão em relação, planejando uma possível final? Não teve nada, porque até mesmo para chegar na final tinha que ganhar hoje. O que sim tem, eu tenho um feeling, uma experiência muito grande com esses jogadores de mais de 30 anos, porque eu tive todas as lesões possíveis musculares da história do futebol. Eu tive, eu sinto muito o que os jogadores sentem, e eu sei perfeitamente qual jogador vai estar mais fresco para jogar, vai conseguir entregar a intensidade que eu peço para o jogo. O Bruno Henrique, na minha opinião, não conseguiria entregar a mesma intensidade que o Plata conseguiria entregar, por isso foi o motivo de eu começar com o Plata, além de outros detalhes que, obviamente, está no plano de jogo, mas principalmente porque, para mim, o Bruno não conseguiu, depois do esforço que ele fez no outro dia, jogou 90 minutos, não conseguiria recuperar totalmente para começar o jogo. Que mais? Do Alexandre, você falou. O Alex, no caso, eu conversei com ele, foi o único jogador que eu tive esse contato, porque, claro, é um jogador que também tem uma recuperação mais lenta junto com o Varela, porque eles têm números muito altos mesmo, de alta intensidade, de distância percorrida, de todas as valências, e tem uma recuperação mais lenta. Então, as duas opções eram ele jogar 60 minutos ou jogar 30 minutos, entrar no segundo tempo. Então eu preferi com que ele começasse tirar ele do jogo, independente do resultado que tivesse, porque eu sabia que existia um risco, e com o resultado favoreceu, e depois consegui descansar alguns jogadores que poderiam estar mais cansados, até mesmo pensando agora, depois no decorrer do jogo, pensando na quarta-feira. Coach, congrats on winning. English. Okay. Felipe, congrats on your win. I hope you remember me. Some few days ago,
I asked you that how are you going to neutralize para você the pace and then the physicality of sobre this a Egyptian questão team. física And then you made mention that you were going do to time build your do player Pyramids e game você plan disse on que você your ia defense and then pensar attack. um planejamento Would you say do that time worked to perfection for you today? em And função also, disso também. you're on the verge of winning your third trophy. E agora você está conseguindo mais um troféu, o sexto como treinador do Flamengo. Como é que você descreve esse momento em pouco mais de um ano no clube? Como é que você descreve o seu sucesso com o Flamengo nesse período? Não é física. Sorry, can you describe what? Let me take it again. How I fit? I am saying that O que eu estou dizendo é, you have already won two você já trophies, ganhou Flamengo, 2 Copa troféus aqui Libertadores agora, and the Brazilian além League. dos 2 You are troféus on da the verge of Libertadores winning your e third do Brasileiro, e title você as a pode coach for the same tentar club. And I'm agora asking that in the space um of 1 título year, how muito relevante, o terceiro assess muito your relevante success with the na club? sua carreira. Como é que você pode falar sobre esse sucesso do seu clube? We already won 5 titles. Bom, a gente já ganhou 5 títulos, Okay. Because last year we won the cup. porque no ano passado a gente This year ganhou we a won Copa do Carioca, Brasil, Super esse ano Cup, a gente ganhou a Carioca, and, a Supercopa, Libertadores e Brasileirão. a Libertadores Okay, so e Brasileirão. It's been amazing. Então tem I'm sido really happy. fantástico, eu estou muito I'm feliz really proud of my players. e muito because they orgulhoso give me, dos they follow meus what jogadores, porque eles what I acreditam em feel mim, about football, eles and they seguem o que put eu everything sinto sobre futebol, eles inside the acompanham pitch. isso e That's colocam why dentro de I'm campo. so proud and, of course, Por win isso, titles fico with muito the club, orgulhoso with the club I love. It's the most, de trabalhar no clube onde eu amo. joyful I can have experienced in Realmente my life. é a So, experiência mais I'm incrível very que eu já tive na minha And vida. about, Eu estou muito feliz. Pyramids, it's, E sobre o Pyramids, the game was exactly as I thought it o would jogo foi exatamente como eu achava que seria. Os times são muito fortes fisicamente e a gente tenta adaptar alguns detalhes para dar mais tempo para nossos jogadores. A gente tentou buscar algumas posições e nos defendemos muito bem. Fizemos um gol e depois eles entraram no jogo com um contra-ataque, com posse de bola, mas na segunda parte do jogo minha equipe sentiu capacidade de jogo, apesar de estar muito cansado, porque o outro jogo foi há 3 dias, e o Pyramids começou a trabalhar com uma posse de bola maior, e foi um jogo muito difícil, exatamente como eu disse que seria. Aqui atrás. Muito bem, nação, finalizando aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado aí. Mengão na final, hein, galera? É quarta-feira, pra cima deles, pra cima do PSG e rumo ao bimundial. É isso aí, rapaziada. Nos vemos logo mais nos próximos vídeos aí. Tamo junto, valeu. Fui!